gente, hoje eu vou gravar pra vocês a tag 5 estrelas. Essa é uma tag muito legal que todo mundo no Booktube já gravou, menos eu, então eu estou aqui para gravar hoje, tá? Ela foi criada pelo Otávio, a web diva do canal Palco de Leituras, então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá acessar e conferir, porque tá tudo. É uma tag rápida de 7 perguntinhas, mas que são muito legais, então vou contar aqui para vocês quais são os meus livros 5 estrelas. A primeira pergunta da tag, então, é um livro 5 estrelas que não foi favoritado. Para essa pergunta, eu escolhi Nevernight, do Jay Kristoff, que é o primeiro livro das Crônicas da Quase Noite. Eu fiquei a ponto de favoritar esse livro, faltou assim, ó, um pouquinho, mas acabei decidindo não favoritar, porque muita gente fala que o segundo livro é ainda melhor do que esse. Então, assim, estou com expectativas para o segundo livro e guardei meu favorito pra ele, mas esse livro aqui é incrível. Eu também acho que não favoritei por causa de algumas coisas que aconteceram aqui que me deixaram triste. Não foram coisas, assim, que eu odiei o autor por fazer, ou que eu acho que foi horrível pra história, que foi uma decisão errada. Foram coisas que mexeram com o meu coração, entendeu? Que me deixaram triste, mas que eu entendi, que eu aceitei. Eu não cheguei a tirar nota do livro por causa disso, mas também não senti aquele impulso de dar o meu coraçãozinho, dar o meu favorito. Afinal, meu coração foi quebrado, né? Como é que eu vou dar meu coração se ele foi quebrado, se ele foi massacrado pelo Jay Kristoff? A segunda pergunta da tag é um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. Eu acho que esse livro não merecia 5 estrelas. Por quê? Porque em alguns momentos ele foi meio lento, e se eu for comparar com outros livros que eu dei 5 estrelas, eu acho que ele foi um dos que eu menos me apeguei aos personagens em si. Então, eu acho que eu dei 5 estrelas um pouco assim no impulso. Talvez eu até mude essa nota pra, sei lá, 4 estrelas e meia. Não seria uma mudança tão grande, não vou tirar de 5 pra 3, de 5 pra 4, sabe? Seria só aquela meia estrelazinha que eu fiquei em dúvida. Então, eu decidi colocar ele aqui, que é o Ceifador, do Neal Shusterman, primeiro livro da trilogia Saito, e foi um livro que eu amei a leitura, gostei muito de verdade, tanto é que eu recomendei pro Jeff ler, e ele leu logo em seguida que eu li, então tem vlog de leitura dele aqui no canal, do Jeff lendo esse livro. Caso vocês não tenham visto ainda, vão lá ver, porque tá super legal, é um vlog com spoilers, então recomendo apenas pro pessoal que já tenha feito essa leitura, e é um universo, assim, muito criativo, um negócio, assim, muito, muito legal mesmo, super diferente de tudo que eu já vi, mas ao mesmo tempo eu não senti tanta conexão com os personagens. Eu acho que esse foi o ponto, assim, mais difícil pra mim na história. Não que eu não tenha gostado deles, eu gostei bastante. Acho que são personagens ótimos e que tem muito potencial, mas eu senti falta de um pouco mais de intimidade, sabe? E senti aquilo de ficar totalmente presa a eles, o que não aconteceu nesse livro, mas que eu tô aguardando aí, cruzando os dedos, torcendo pra acontecer no segundo. A terceira pergunta da tag é um livro 5 estrelas que te surpreendeu. Pra essa pergunta, eu até que fiquei em dúvida, mas depois quando eu lembrei desse livro, eu falei, é ele e nenhum outro. Porque tem um livro, gente, que eu li ano passado, que foi puro surto. Assim, eu li o livro não esperando nada. Eu nem queria ler esse livro. Eu li porque ele tava numa leitura conjunta dos apoiadores do Catarse, da Tamires do Resenha dos Sonhos. Era a primeira leitura conjunta e eu queria muito participar. Então eu comprei o livro, mesmo sem saber do que se tratava, mesmo nunca tendo ouvido falar dele, pra fazer a leitura, e foi totalmente despretensioso. Eu tinha um total de 0 expectativas e eu devorei esse livro, eu acho que uns 2 dias, de uma forma que eu não conseguia parar de ler. Então foi um livro que me deixou muito impactada, me marcou muito, foi a primeira resenha que eu gravei aqui pro canal, porque foi o primeiro livro que eu li desde que eu tinha começado o canal, que me fez ter esse impulso de querer falar com alguém sobre a história, de querer recomendar esse livro pra outras pessoas. Então com certeza ele me surpreendeu muito, que é O Ano da Graça, da Kim Liggett. Sério, leiam esse livro, leiam esse, ele é muito impactante. Até hoje eu lembro da história, eu penso na história e eu fico assim trêmula, sabe? Então é um livro que eu quero muito reler um dia também, pra ver como é que vai ser, se vai ser essa mesma experiência, se eu vou captar mais coisas do que eu captei nessa primeira leitura. Eu marquei várias coisas nesse livro aqui, ele me deixou muito mais impactada do que O Ano da Graça, por exemplo, apesar de O Ano da Graça ter vindo antes, ser meio que um predecessor desse livro aqui, e os dois terem uma vibe assim meio próxima. Eu acho que por esse livro aqui ser um pouco mais adolescente, mais próximo da minha idade, assim, da minha pessoa, eu acabei ficando um pouco mais travada, assim, mais em choque quando eu li
li ele. Não que eu esteja aqui falando mal de O Ano da Graça, tá? Porque eu também amei a leitura daquele livro, ele é incrível, perfeito. Apenas esse daqui, como eu li antes, né, e como ele tem personagens com idade um pouco mais próxima da minha, eu acabei ficando um pouco mais impactada. Mas ele me surpreendeu muito porque eu tava dando nada por ele. A quarta pergunta da tag é: um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. Pra essa pergunta, eu fiquei muito em dúvida porque, assim, das duas, uma. Ou eu dou 5 estrelas pra livros que são do meu gênero favorito, tipo fantasia e distopia, ou eu dou 5 estrelas pra livros de gêneros totalmente aleatórios. Então tem até que bastante opções, assim, eu não tenho tantas opções porque eu não tenho muitos livros 5 estrelas. É bem difícil, assim, de eu querer dar 5 estrelas pra um livro. Mas tinham várias opções que encaixavam aqui nessa pergunta, mas eu decidi por um que é totalmente fora da minha zona de conforto, porque é um livro meio que autobiográfico, em formato de diário, e que é não ficção. Então, assim, só por essas dicas vocês já devem aí ter percebido qual livro que é. O Diário de Anne Frank, que é um livro hiper mega famoso, um dos mais famosos do mundo. É um livro que me deixou, assim, em êxtase e em choque e muito, muito impressionada. Eu li esse livro quando eu era bem mais nova, sei lá, eu tinha uns 13 anos, eu acho, 12. Então eu fiquei muito tensa quando eu li esse livro, eu fiquei muito chocada mesmo, porque é um livro que, mesmo que seja narrado pela perspectiva de uma garota tão jovem quanto eu era na época, e que seja um livro que traz a visão dela de mundo, também é um livro muito brutal, porque ele se passa nesse ambiente de Segunda Guerra Mundial, e no final dele você tem ali o desfecho que não é de uma história feliz, ele não é um livro de ficção, ele é um livro de não ficção, então isso te impacta ainda mais por saber que aquilo realmente aconteceu, que aquilo foi verdade. Então, assim, é um livro que me marcou muito, é um dos meus livros favoritos da vida, ele é 5 estrelas favoritado e é de um gênero que eu nunca imaginei ler, mas que quando eu li, eu percebi o quão importante é e o quão marcante foi pra mim como leitora e também como pessoa. A quinta pergunta dessa tag é uma que encaixaria perfeitamente ali o livro da Anne Frank, mas eu decidi pegar outro pra dar uma diferenciada, né? Que é um livro 5 estrelas de não ficção. Então, pra essa pergunta, eu escolhi Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, da Anne Rule, que é um livro que eu li recentemente, assim, mês passado, eu acho. E assim, gente, que livro! Que livro! Se vocês gostam de crimes, quer dizer, gostam de crimes, assim, não, mas se vocês gostam de estudar sobre crimes, desse tipo de assunto, se vocês se interessam por criminologia, serial killers, né, crimes reais e coisas assim, é esse livro aqui, entendeu? É esse livro aqui. A Anne Rule, eu entendi por que ela é conhecida como a rainha do true crime. Porque assim, meus amigos, essa mulher, ela fez uma coisa nesse... Ela construiu uma narrativa, construiu uma linha de história tão perfeita, tão detalhada, que parece que ela tinha câmeras 24 horas instaladas em todos os lugares ali por onde o Ted Bundy passava, entendeu? Porque assim, perfeição. O trabalho que essa mulher fez aqui foi uma coisa primorosa, que deve ser aplaudida de joelhos, porque realmente é um negócio que me deixou chocada. Eu ficava pensando, meu Deus, como ela fez isso? Quantas pessoas ela não deve ter entrevistado? Quantos documentos ela não deve ter lido? Quantas entrevistas ela não viu? Quantas reportagens? Quantas coisas ela não deve ter pesquisado pra poder construir um livro desse aqui, com tanta informação, tanto detalhe? É uma enciclopédia sobre o Ted Bundy, sabe? Aqui você vai ter acesso a quase tudo da vida dele. Tem uma extensa parte contando, né, sobre o antes de ele se tornar um serial killer, um assassino em série. Tem também contando sobre os crimes que ele cometeu, que foram muito brutais, terríveis. É um livro que eu não recomendo para menores de idade, nem para pessoas que são sensíveis a esse tipo de assunto. Também tem muito daquela parte pós descobrirem que o Ted Bundy era um assassino, então as investigações, a parte da condenação, a parte judicial ali, do pessoal tentando, né, fazer com que ele fosse condenado pelos crimes que ele cometeu. Então, assim, gente, é um livro muito completo, é um livro muito pesado, muito denso e muito difícil de ler também. Eu fiquei muito abalada emocionalmente quando eu fiz essa leitura, mas eu me sinto preparada para esse tipo de livro, então eu consigo lidar com as minhas próprias emoções, não é algo que vai me desestabilizar completamente, é algo que me deixa abalada, mas que eu consigo controlar. Então, se você for muito sensível a esse tipo de assunto, se você não tiver estômago pra ler esse tipo de história, não é o livro pra você. Mas pra mim, foi um livro 5 estrelas. A sexta pergunta da tag, então, é: um livro 5 estrelas que valeu o hype. Não poderia ser diferente, né, gente? Eu não tenho outra resposta pra essa pergunta. É claro que é O Sétimo Marido de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Poderia pegar Daisy Jones?
poderia, mas vou pegar Evelyn Hugo porque foi o primeiro que eu li dos da Taylor, né? E foi o choque inicial, porque quando eu peguei ele, eu tava esperando que eu não fosse gostar tanto quanto eu via as pessoas gostando, sabe? Porque é um livro bem fora da minha zona de conforto, que eu não costumo ler, assim, um negócio de romance meio antigo, com umas estrelas de TV, um negócio assim que, ó, não me apetecia. Mas o hype era tanto que eu falei, vou tentar, gente, se não der certo eu vendo. Eu vendo o livro, não tem problema. Tentei e olha onde estou agora, com a coleção completa de livros da Taylor Jenkins Reid. Então assim, por causa disso, Evelyn Hugo é um livro que cumpre todo o hype que tem, tá? Ele é hypado e é por um bom motivo, porque esse livro é incrível. 5 estrelas, favoritadíssimo, e se eu pudesse eu ainda dava outro favorito, é porque infelizmente não dá. E pra fechar essa tag maravilhosa, nós temos a 7ª pergunta, que é um livro 5 estrelas pra todo mundo, menos pra você. Aqui a gente tem aquela pequena polêmica que sempre é necessária numa tag que preste. Então assim, é óbvio que ia ter polêmica. Mas assim, vou explicar pra vocês tudo certinho pra gente não ter nenhuma treta aqui, nenhuma briga. Não quero estragar o nosso relacionamento, nossa intimidade. Eu escolhi a seleção da Kiera Cass. Por quê? Porque é um livro, gente, muito lido e que a maioria das pessoas ama. Então, se vocês forem olhar no Scoob, esse livro aqui tem 110.350 avaliações. Então, assim, muita gente leu esse livro. Muita gente leu este livro. E a nota dele no Scoob, a média, é de 4.3 estrelas, que é uma nota muito alta pra tanta avaliação. Então, assim, galera, é um livro muito amado, muito lido, com muito prestígio. Muita gente é fã da Kiera Cass por causa dele. E quando eu li, eu amei esse livro. Eu amei a trilogia inteira. Então, eu li um livro atrás do outro, assim, era um por dia. Eu virava madrugada lendo e eu adorei a história. Só que quando eu criei meu Scoob, já fazia, eu acho que 1 ou 2, 3 anos, sei lá, que eu tinha lido esse livro. Eu já tinha amadurecido um pouco mais a história na minha cabeça, já tinha lido várias outras coisas, porque quando eu li isso aqui eu tava bem no início, assim, da minha vida de leitora. Então, assim, quando eu pensei, meu Deus, que nota dar pra esse livro? Porque antes eu não dava nota pra livro. Então, quando eu comecei a dar, já fazia um tempo que eu tinha lido. Eu acabei dando 3 estrelas e meia pra ele. Porque, comparado com os outros livros que eu já tinha lido, era um livro que não tinha me marcado tanto assim, que eu não pegaria como primeira opção pra reler, que eu não tinha me conectado tanto assim com os personagens. Então, é um livro que pra muita gente é de 4 estrelas pra cima, 4 estrelas e meia, 5 estrelas, e pra mim acabou sendo 3,5, mas não é um livro que eu pretendo me desfazer um dia. Não é uma história que eu não goste, que eu tenha más lembranças. É uma história que, inclusive, eu quero muito, muito reler pra ver como é que vai ser aí a minha nova experiência lendo esse livro mais velha, mais madura como leitora. Então, assim, guardo ótimas recordações desse livro, gosto muito dessa história, desses personagens, de tudo que acontece aqui, mas pra mim acabou não sendo um livro 5 estrelas, como pra muita gente foi. Então é isso, gente, essas foram as minhas respostas pra tag 5 estrelas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Comentem aqui embaixo quais são as respostas de vocês pra essa tag e o que vocês acham das minhas respostas também, tá? Tudo com muita educação, muito carinho, muito amor, não vamos brigar, não vamos trocar farpas, a gente tá aqui, ó, paz e amor, tudo good vibes. Aproveitem que vocês estão good vibes e já me sigam aí, tá? Pelo Instagram, pelo Twitter, minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra elas no box de descrição, então é só clicar lá, me seguir, ficar por dentro de todas as novidades. Caso vocês queiram comprar algum dos livros mencionados nessa tag, porque só tem livro bom, tá? Por favor, compre pelo meu link da Amazon, do Submarino, da Shoptime ou da Americanas, porque vai me ajudar muito, muito, muito mesmo e vocês não vão pagar nada mais por isso. É uma ótima forma de vocês patrocinarem o canal e apoiarem a minha produção de conteúdo sem gastar um centavo do bolso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Beijo e até o próximo!